Deus, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Salmos, capítulo de número 95. Nós vimos semana passada um pouquinho desse salmo e um versículo, irmãos, que ficou forte no meu coração, né? Que Deus ele estava desgostoso com o povo dele. Deus estava desgostoso, irmãos, com Israel, né? E eu até falei sobre aquela fruta, a pitaia, né? Que é tão bonita por fora, ela é rosa, ela é alaranjada, e você corta ela na metade, ela é branca, né? Com as sementinhas pretas. É algo tão lindo que a gente olha assim, enche os olhos, né? Mas eu provei e não tinha gosto de nada. Não tinha gosto de nada, não tinha sabor nenhum. Eu estava falando para os irmãos, né, que a gente tem que cuidar para não ser assim, né, irmãos, ter aparência. Os fariseus, eles tinham uma aparência de religiosidade, mas o coração estava longe de Deus, estava longe de Jesus, né? Então não adianta a gente ter nome de crente, a gente precisa verdadeiramente o que, irmãos? Crer, né? Não adianta a gente ter nome de cristão, verdadeiramente nós precisamos ser parecidos com Cristo. E aqui diz em Salmos 95, a base, né? O versículo de número 10, fala assim, ó: 40 anos estive desgostado, né? Desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra não em atitudes apenas, mas o problema estava no coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Nós sabemos que o caminho de Deus, né, é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Às vezes Jesus está ali, né, tentando falar, tentando mostrar a direção, e a pessoa está tão seca, o coração tão duro, que não consegue perceber o agir de Deus, não consegue perceber, né, irmãos, a bondade de Deus na sua vida. E eu não sei os irmãos, mas isso dói o meu coração, de ouvir que Deus não tinha gosto, não tinha prazer, não tinha alegria, não tinha contentamento, né? Não nas outras nações, mas principalmente na nação, né, que se chamava por povo de Deus, né? E eu anotei aqui no meu esboço, anotei aqui, irmãos, no meu caderninho, né, que Israel como povo, ele perdeu a identidade de povo de Deus. Olha o que aconteceu. Vamos abrir em Êxodo, irmãos. Êxodo, capítulo de número 12. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Quando que Israel foi para o Egito? Eles foram na época de José, né? Eles foram para o Egito como uma forma de bênção, né? E eles habitaram na terra de Gomer, né? E era uma terra muito próspera, era uma terra ali muito abençoada. Deus prosperou, Deus engrandeceu, eles tiveram ali a melhor parte do Egito. Deus, né, engrandeceu poderosamente eles. Mas, passado o tempo, irmãos, José morreu e eles começaram, depois disso, a serem afligidos, né, pelos egípcios. Imagina, foram muitas gerações. Passou a geração lá do José, passou a geração dos filhos, dos filhos e dos filhos e dos filhos. Irmã Dani, quanto tempo isso durou? Olha só, Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 40, diz assim, ó: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto tempo, irmãos? 430 anos, né? Então eles ficaram lá no Egito 430 anos. Fazendo o que, irmã Dani? Ouvindo
o que eles estavam falando, vendo o que eles estavam fazendo, né? E eles nesse tempo, irmãos, foi indo geração, e eles foram se esquecendo de Deus. Olha que triste. Eles foram se esquecendo de Deus. Eles foram perdendo a sua essência, eles foram perdendo, né, o seu DNA como filho de Deus, e eles foram se corrompendo, eles foram se contaminando, irmãos, com o Egito. O Egito começou a fazer parte não só do ambiente exterior deles, mas o Egito começou a entrar para dentro deles, na maneira deles viver, na maneira deles pensar. Olha que forte. Tanto é que Deus precisou se revelar a Moisés. Se você vai ver lá em Êxodo, né, capítulo de número 3, se eu não me engano, Deus aparece, né, para Moisés na sarça ardente, e ele fala: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou Deus. E Deus começa a mostrar ali para Moisés sinais, maravilhas, começa a revelar o plano, o chamado para Moisés. Por quê? Porque eles tinham esquecido, irmãos. Eles tinham esquecido quem Deus era, eles tinham esquecido a grandeza de Deus, né? Então Deus precisou ali se revelar. E a gente vê a luta que Moisés teve com esse povo. Teve ou não teve, irmãos? Era um povo que toda hora queria retroceder. E retroceder não é coisa de povo de Deus. O que diz lá em Hebreus? Nós não somos daqueles, o quê? Que retrocedem, né? Toda hora eles queriam retroceder, toda hora eles murmuravam, toda hora, irmãos, eles contendiam, eles se levantavam contra a autoridade de Moisés. Como a palavra de Deus diz, era um povo duro, era um povo obstinado, teimoso, né? E aquele tempo que eles ficaram no deserto, qual era a tentativa de Deus? Deus tirou o povo do Egito, mas aquele tempo do deserto era o tempo, irmãos, de tirar o Egito do coração deles, da mente deles. Era tempo, irmãos, de santificação, porque para tirar o povo do Egito foi fácil, sim ou não? Deus mandou lá as pragas, Deus envergonhou os egípcios, os deuses pagãos, né? E Deus livrou o povo, como diz a palavra, com um braço forte. Mas 40 anos, irmãos, o povo lá no calor do deserto. O que diz em Provérbios? Que o fogo, né, purifica o ouro e purifica a prata. Eles estavam naquele calor do deserto, tentando Deus então purificar o povo. Mas o povo abriu o coração para trabalhar de Deus. Abriu, irmãos. Quem é que pôde entrar na terra prometida? Quem? Josué, Calebe e apenas os que tinham de 20 anos para baixo. Ou seja, ninguém que nasceu no Egito conseguiu entrar na terra prometida. Aqueles de 20 anos para baixo, eles nasceram aonde, irmãos? Eles nasceram no deserto. Eles foram frutos do deserto. Porque o povo não se permitiu ser trabalhado por Deus. E eu brinco, às vezes a gente coloca a mão na cintura, né? Olha para o erro dos outros, o problema dos outros, fala assim: que vergonha, não se deixaram trabalhar por Deus. Mas você sabia que Deus também nos tirou do Egito? Egito significa servidão. Antes de nós nos converter, irmãos, nós estávamos no Egito. O Egito representa o mundo. Nós estávamos escravos. Escravos dos nossos prazeres, escravos da nossa carne, escravos da nossa vontade. Nós estávamos presos nas mãos do diabo. E agora que a gente veio para Jesus, nós temos que aprender a viver como morador do céu. Nós temos que aprender, irmãos, a ter a linguagem do céu, o pensamento do céu, a visão do céu, o comportamento, a postura, irmãos, de quem? Do céu. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo.
Quando o embaixador ele chega numa nação, ele chega para quê? Para representar a cultura dele, para revelar a cultura dele naquele lugar. A bandeira dele continua sendo a da nação dele. O idioma dele continua sendo a da nação dele. As vestes da cultura dele continua sendo o que, irmãos? A mesma. Então nós temos que entender, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Por isso que é tão importante aquele versículo de Romanos capítulo 12, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não fica debatendo, irmãos. Quando você lê na Bíblia, quando você recebe ali um ensinamento bíblico, você olhou, eu brinco, né? Faz cara crachá. Você olhou, não é o homem que está dizendo, está escrito na Bíblia. Ah, não, mas eu não concordo. Ah, não, mas eu acho, né? O que a gente acha não serve para nada. Sim ou não? Você não viveu lá fora do seu jeito? Nos seus achismos? Não foi parar no fundo do poço? Sim ou não? Não quebrou a cara, irmãos? Se não serviu antes, não vai servir agora. Então nós temos que nos deixar renovar por Deus. Não perder a nossa identidade de sal, não nos parecer com o Egito, com o mundo, e se tem alguma coisa em nós, irmãos, se tem alguma coisa em nós de antes, precisa ser desconstruído. Eu não tinha preparado, mas olha só aqui, vamos ver se eu acho. Olha que lindo o ministério de Jeremias. Jeremias, vamos abrir lá? Jeremias, se eu não me engano, capítulo de número 1. Jeremias. Acho que eu vou ter que ler Jeremias, né? Preguei quarta-feira Jeremias, sobre a fonte, sobre a cisterna, né? E agora não tinha planejado, lembrei aqui, Jeremias. Jeremias, capítulo de número 1, o chamado de Jeremias, né? Eu não vou, irmãos, ler tudo aqui, mas Deus, ele se revela, né, ao profeta. E ele fala assim, ó, eu te formei no ventre da tua mãe, né? Aí ele fala, te santifiquei, te dei por profeta às nações. Aí o Jeremias fala, Senhor, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, né? Aí Deus, ele fala, não diga que eu é apenas uma criança. Daí diz assim, ó, versículo 7. Jeremias 1:7 diz assim, ó, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Olha o que precisa ter, obediência, né? Aí o versículo 8, não temas diante deles, diante das nações, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí diz, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha só, que coisa linda, né? Igual lá o Isaías também, que Deus tocou nos lábios. E hoje eu vou pregar sobre os lábios, a gente já chega lá e essa parte não estava planejada. E olha como o Espírito Santo é lindo, né, irmãos? Tudo vai costurando, tudo vai encaixando. Aí o versículo 10 diz assim, ó, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para quê?
para arrancardes, para derribardes, para destruirdes, para arruinares e também para edificares e plantares. Olha aqui para a irmã Dani, irmãos. Qual era o ministério de Jeremias? Ele ia ter que arrancar muita coisa. E irmã, como assim? Tudo aquilo que não foi Deus que plantou. Jeremias, através das profecias, através da palavra que o próprio Deus ia dar, ele ia ter o que, irmãos? Que arrancar. E tem coisa, irmãos, que é, como é que eu posso dizer? Tem coisa que é recente, que é matinho pequeno, que é só pegar 2 dedinhos e arrancar. Só que quantos anos nós vivemos lá no mundo? Eu não sei você, mas eu vivi 16 anos sem conhecer Deus. 16 anos, irmãos, aonde o diabo foi investindo, foi plantando, aonde foi construindo coisas em mim. Às vezes coisas de rejeição, coisas de depressão, coisas de insegurança, de inferioridade. Sim ou não? E adianta, imagina você um prédio torto. Adianta continuar construindo num prédio torto? Adianta, irmãos? Antes de construir, vai precisar o quê? Derrubar. Antes de plantar o que é certo, vai ter que arrancar o que, irmãos? O que é errado. Então, nós temos que deixar a palavra de Deus fazer isso no nosso coração. Amém? Nós temos que deixar. Às vezes nós chegamos do mundo com aquela mentalidade que Deus é um Deus mau, que Deus castiga. Quantas vezes a gente criança lá, né, falava alguma coisa e a mãe dizia: ei, guria, bate na boca, Deus castiga. Quem já ouviu isso? Eu achava, irmãos. Eu achava que tudo que estava dando errado na minha vida, a culpa era de Deus. Que Deus estava me castigando por alguma coisa. Só que o que a palavra de Deus diz, irmãos? Que Deus é bom. Deus vai castigar repreendendo e não causando o mal. Você está entendendo? Não causando o mal. Então nós temos que desconstruir certas coisas. E olha, irmãos, que às vezes desconstruir dói a alma da gente. Sabia? Você já se sentiu assim em construção na igreja? Cada dia que você chegava, parecia que alguma coisa desmoronava? Já se sentiu assim, irmãos? Como se estivesse ali estremecendo. Eu lembro quando Jesus falou, né, que no templo não ficaria pedra sobre pedra, né? E às vezes é assim. De tudo que a gente é, de tudo que a gente tem, às vezes não dá para aproveitar nada. Tem que quebrar tudo, tem que demolir tudo, tem que destruir tudo, fazer uma limpeza, fazer uma faxina. E aí, começar o que, irmãos? Do zero. Começar do zero. Deus não fez, através do oleiro, um novo barro, um novo vaso? Sim ou não? Deus fez. A palavra de Deus não diz que se nós aceitarmos a Jesus, todas as coisas velhas, o que acontece, irmãos? Passa. O que é velho, o que vem do mundo, o que vem do diabo, irmãos, tem que passar tudo. Tem que destruir, tem que desfazer tudo para começar do jeito certo. Não adianta fazer uma construção certa numa base errada, num fundamento errado. E a base, o fundamento é o quê? É a palavra de Deus. Amém? Então guarda isso no teu coração. O que o povo de Deus precisava entender? O início, o começo. Vamos lá para Gênesis, bem conhecido. Gênesis, capítulo de número 1. Vamos abrir lá, irmãos. Volte e meia, a gente precisa voltar no começo, no início, né? Para entender da onde a gente veio.
E para o que a gente veio, né? Eu gosto daquele louvor, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Um louvor antigo, né? Do Filhos do Homem. Gênesis capítulo de número 1. Olha só, irmãos, para que Deus nos fez? Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem, o quê? A nossa imagem. Nós temos que nos parecer com quem? Com o mundo? Com o Egito? Nós temos que nos parecer com Deus. Porque esse é o propósito para o qual nós fomos criados. Sermos representantes de Deus aqui na terra. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E olha o poder que Deus deu, né? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move na terra. Então você foi chamado para se parecer com Deus. Irmã Dani, eu não vejo Deus. Como é que eu vou me parecer com algo que eu não vejo, com alguém que eu não vejo? Através, irmãos, do relacionamento. Você já ouviu dizer que você se parece com quem você anda? Já ouviu dizer? Você se parece com quem você anda. Um tempo atrás, né? A pastora Fran viu a Grace, não sei se estava orando, se estava pregando. E aí a pastora falou, nossa, está parecida com a senhora, irmã Dani. Aí eu falei, eu nem notei nada. Mas porque a gente vai se parecendo, irmãos. A gente vai se parecendo com quem a gente convive. Por exemplo, né? Às vezes uma criança é criada pelo padrasto. Tem pessoas de fora que acham que é filho. Por quê? Porque pega até o jeito, né? Às vezes como segura a xícara, o garfo, o jeito que fala, né? O jeito assim que se expressa. Vai ficando parecido com a convivência. Irmãos, é impossível você se parecer com Deus sem você ler a Bíblia. É impossível você se parecer com Deus sem você ler a Bíblia. É impossível, irmãos, você se parecer com Deus sem você ter tempo de oração, sem você ter comunhão com Deus. Uma das coisas que o meu avô mais falava dentro de casa, de tempo em tempo ele fazia assim para mim, ó, com a mão, o sinal de número 3. Eu olhava e já entendia. O que era, irmã Dani? Amizade, intimidade e afinidade com o Espírito de Deus. Amizade, intimidade e afinidade com o Espírito de Deus. Você quer se parecer com Deus? Tenha tempo, mas tempo de qualidade com Deus. Não adianta você dizer, eu vou orar, vou ficar um tempo com Deus. O diabo é ladrão, irmãos. O diabo vai querer roubar a tua atenção. O diabo vai querer roubar o teu louvor. O diabo vai tentar roubar o teu coração. Ele vai mandar um WhatsApp, uma atualização. Ele vai mandar alguém tocar lá a campainha. Você tem que ser esperto. Você tem que ser prudente. Você tem que ser sábio, né? Por isso que eu gosto de levantar cedo. Ninguém está acordado, né? Só tá eu e Deus lá, aquele silêncio. É mais fácil para não se distrair. Amém? Olha só que importante é que é isso. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. Aqui no Salmo 115, irmãos, está falando sobre os ídolos, está falando sobre as imagens. Aquelas esculturas, sabe?
A Bíblia fala, tem mãos, mas não apertam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem pernas, mas não andam. A Bíblia diz, são obras de mãos de homens, né? Então, se o homem não pode fazer nada por si mesmo, diz em Mateus 6, né? Eu não tenho poder sobre um fio de cabelo da minha cabeça. Sim ou não? Se eu tivesse poder, pode ter certeza que não tinha branco. Nem branco, nem quebrado, né, irmãos? E nem queda de cabelo. Não temos poder nem sobre o fio de cabelo da nossa cabeça. Então, se o homem não tem poder sobre si, ele vai criar uma imagem, e aquela imagem, aquilo que saiu do homem, vai ter poder sobre ele? Sim ou não? Loucura. Não vai, né? Então, aquilo não pode fazer nada por nós. Só que quando uma pessoa, irmãos, ela adora uma imagem, olha o que a palavra de Deus diz. Versículo de número 8, diz assim, ó. Torne-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que nele confiam. Quando uma pessoa está lá adorando uma imagem cega, como é que ela fica, irmãos? Cega. E é uma cegueira. Que poder que aquilo tem? Quando uma pessoa está adorando algo mudo, surdo, ela fica assim. Ela fica. A palavra de Deus diz, torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Você sabia que nós somos parecidos com aquilo que nós cultuamos? Se eu cultuar a Deus, se eu tirar tempo com Deus, eu vou me parecer com quem, irmãos? Com Deus. Quantas vezes a gente está sem paciência? Isso acontece com a irmã Dani, será? Quem já ficou sem paciência? E aí a gente diz assim, meu Deus, preciso orar. E a gente vai orar e a gente sai dali parece que abastecido. Sim ou não? Recebeu paciência da onde, irmãos? Da onde? Por quê? Porque cultuou a Deus. Nós nos parecemos com aquilo que nós cultuamos, com aquilo que nós adoramos. Posso falar? Posso falar? Analisa as tuas 24 horas. Analisa as tuas 24 horas. O que mais ocupa o teu tempo, a tua prioridade, a tua atenção, o teu coração, esse é o teu Deus. O que ocupa o teu pensamento, o teu coração, as tuas 24 horas, esse é o teu Deus. Tem pessoas que cultuam a sua casa, idolatram a sua casa. Deus o livre ter um farelinho no chão. Se a pessoa deita e sabe que tem um farelo no chão, a pessoa não sossega enquanto não levanta para catar o farelo do chão. Já ouviu falar da neura? Já ouviu falar? É demais. Aquilo consome a pessoa. Se um dia a pessoa sai, acompanhar alguém no médico, pagar uma conta, passear, a pessoa não sossega porque fica pensando, irmãos, nas coisas que tem que fazer em casa. Muitas vezes é aquele tipo de pessoa que limpa a casa para receber a diarista, porque que a diarista vai pensar de mim, a minha casa suja. Já viu gente assim? Já viu? Alguém já viu, irmãos? Já viu? Sim ou não? Cuida, seja zeloso, seja caprichoso, mas não fique enredado nessas coisas. Tem pessoas, irmãos, que o trabalho é um Deus. A pessoa se consome, se desgasta trabalhando, cultuando aquilo.
e nunca tem tempo nem para casa, nem para família, nem para Deus. Aquilo está consumindo a pessoa. E aquilo vai o quê? Ficando impregnado, expresso através da vida da pessoa. Sim ou não? Uma pessoa que ama o dinheiro é conhecida como uma pessoa gananciosa. Ela se torna semelhante àquilo que ela cultua, que ela adora, irmãos. Então o nosso culto deve ser tão somente a quem? A Deus. Tire tempo com Deus. Tire tempo com Deus. Ame ler a sua Bíblia. Ame ouvir a voz de Deus. Ame os louvores, a adoração. Ame ter tempo de qualidade com Deus. Ame isso. Para não ficar nas minhas palavras, tem mais um salmo que diz a mesma coisa. O Salmo 135. O Salmo 135. Salmo 135, irmãos, também fala sobre os ídolos. Versículo de número 18 diz: semelhante a eles se tornam os que o fazem, e todos os que confiam aonde, irmãos? Neles. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, em contato com Deus, recebendo de Deus, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Um bezerro de ouro. Por que eles estavam fazendo um bezerro de ouro? Surgiu do nada? Não, isso eles aprenderam aonde? Lá atrás, no Egito. Aquilo precisava ser desconstruído. Só que às vezes a gente fica tão agarrado naquilo que a gente acredita. Às vezes a gente fica tão agarrado, irmãos, naquilo que a gente acha, que a gente sabe, né? Tem gente que diz, olha, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Você já ouviu alguém assim? Aí o pastor diz, muito bem, você nasceu careca, banguela e pelado. Vai andar por aí assim? Careca, banguela e pelado? Nasceu um dente, arranca o dente. É assim, irmãos? Hã? Misericórdia. Não, a gente tem que deixar a palavra nos convencer. Nós temos que deixar a palavra nos mudar e nos moldar para nós nos tornarmos parecidos com quem, irmãos? Com Deus. Amém? E aí você olha assim, um Deus grande, e esse Deus grande vai fazer o quê? Uma grande obra na nossa vida. Você quer que Deus faça uma grande obra na sua vida? Você quer? Você quer o sobrenatural? Você quer algo especial? Irmãos, isso só pode vir de Deus. Te entrega. Confia. Pede para Deus, Deus, eu não quero ser teimoso. Eu peço, irmãos. E olha que eu sou teimosa. Como eu preciso dessa graça de Deus, né? Como eu preciso dessa graça de Deus, né? Nós precisamos pedir isso para Deus. Nos convence, nos muda. Queremos ser parecidos contigo. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos esse tempo de qualidade na presença de Deus. Amém? Eu tinha mais coisas para pregar, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Amém? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria.